Oi, gente, eu sou a terapeuta Jaqueline e hoje eu vou falar sobre o TDAH e a dificuldade de falar em público. Bom, esse é o vídeo 2, onde eu abordo mais o aspecto neurobiológico. Esse vídeo ele é uma continuação do primeiro vídeo, que lá eu expliquei mais sobre os aspectos do inconsciente e consciente. Então, se você não assistiu, volta lá que aí vai ficar melhor para você poder entender o conjunto de toda essa situação. Se você não assistiu o vídeo 1, assiste esse vídeo porque ele vai ser uma continuação para você entender todo o contexto desse medo. O que acontece? O medo de falar em público, como eu já disse, ele não é só do TDAH. Muitas pessoas têm medo de falar em público, né? Mas aí, como eu falei, o TDAH ele já nasce com esse transtorno. Então, imagina que em algum momento da fase de desenvolvimento, que é lá desde a barriga da mãe até a fase de desenvolvimento, que é quando nós somos crianças, então em algum momento os cuidadores eles ficaram muito bravos com algo que você falou. Ou você passou por algum momento constrangedor, seja na escola, com algum amigo que falou alguma coisa por conta de algo que você tenha falado, né? Então, ou você foi fazer uma apresentação e aí você teve que se expor e você pode ter sido criticado, tá? E aí você se sente mal. E aí pensa que você é criança e você nem consegue elaborar aquele sentimento dentro de você, mas você pensa com você, nossa, nunca mais eu quero passar por essa situação que eu tô passando agora. E aí você imagina, né? Tá, você foi lá, você teve que se expor porque você tinha que fazer um trabalho na escola, apresentar um trabalho, e aí você vai passar uma vergonha. E aí, essa sensação da vergonha, ela vai ficar registrada no seu inconsciente, que foi o que eu expliquei lá no vídeo 1. E aí pronto, uma conexão neural foi formada. Então você aprendeu, acabou de aprender nesse momento o que é vergonha. E aí, o que ele entende? Nossa, eu me expus e me expor é perigoso. Eu vou sentir aquele sentimento ruim lá. E aí, ele fica lá nos 95%, lá nas crenças limitantes. Então, lá nos 95% vai estar a programação no seu inconsciente de que se expor é perigoso. E o inconsciente, ele existe, ele é para nos proteger, é para nos tirar da situação de perigo. E aí, enfim, a vida passa, né? Você até esquece daquele fato ou evento que aconteceu. Só que aí chega um momento que você precisa falar em público. Aí imagina, né? Racionalmente, os 5%, você sabe que precisa fazer aquela apresentação. Mas na hora vem o medo, vem a vergonha, aquele sentimento de incapacidade, a vontade de sumir daquele lugar, ansiedade, que é o medo do que pode acontecer, o medo do futuro. Então, por que acontece isso? Que dá o branco, como
muitas pessoas falam, né? Ah, eu sabia de todo o discurso que eu tinha que fazer, de todo o trabalho que eu tinha que apresentar. Só que quando eu cheguei lá no palco, me deu branco. Então, por que que isso acontece? No nosso cérebro existe a amígdala cerebral. E ela é o nosso radar. Ela é responsável por sentir o ambiente e saber se a gente está em perigo ou não. Então, ela é responsável pela nossa memória emocional. E o grande problema dela é que ela não sabe se o que está acontecendo naquele momento é real ou imaginário. Então, né, a nossa mente, as nossas crenças, elas vão lá no arquivo e falam: se expor é perigoso. Então, a amígdala, como ela tem essa memória, ela vai acionar. Então, quando ela é acionada, nós entramos no modo de sobrevivência. E quando você está no modo de sobrevivência, o que você quer fazer? Você quer lutar ou fugir. Então, nós que temos TDAH, a gente já tem essa questão aqui a parte do córtex pré-frontal é o nosso lado racional. E é aqui que nós temos uma diferença de funcionamento. Então, acontece então vem essa situação de perigo. E aí, o nosso córtex pré-frontal, ele é desligado automaticamente, para todo mundo funciona assim. Se você está em situação de perigo, você vai sair correndo. Você vai lutar ou fugir. Aí, para quem tem TDAH, ele já tem a questão lá do reforço negativo, né? E aí a amígdala dele é acionada, ele já tem uma crença, porque ele já nasceu com TDAH, e aí ele já tem esses problemas aí dessas crenças limitantes, e aí ele vai ter que fazer essa apresentação, e aí chega lá no palco, dá o branco. A amígdala cerebral dele foi acionada. Então era um momento que ele precisava usar o córtex pré-frontal. E que é essa parte que afeta quem tem o TDAH. Aí imagina a salada mista que vira, né? E aí é onde acontece aquela confusão, é onde você não sabe o que fazer. E aí isso é só para provar de novo que você é incompetente, que você não consegue fazer mesmo, que você não tem jeito mesmo. Então olha só a situação. E assim, como que a gente pode fazer para melhorar isso? Bom, primeiro, é importante você saber e perceber que existe esse sistema de luta e fuga. Quando dá o branco, foi isso que aconteceu. Você sofreu o sequestro da amígdala. Então, o que você vai precisar fazer? Olhar para a situação, como ela é. Porque geralmente nós ficamos alimentando a fantasia e essa fantasia, ela deixa a gente pior ainda, ela só existe no nosso mundo e a gente só reforça essas conexões neurais que estão falando que a gente não sabe, que a gente não vai conseguir fazer aquela apresentação. Então, é entender que existe a amígdala. Se você puder, você conversa com ela, você procura acalmar ela usando o córtex pré-frontal. Eu vou citar um exemplo. Eu detesto ter que fazer exames, que seja tirar sangue. É algo que me deixa muito aflita. Então, quando eu tive essa aula de amígdala cerebral, eu descobri que ela existia, logo eu tive que fazer um exame de sangue. Eu fui ao laboratório, cheguei lá
eu fiquei conversando com a minha amígdala. Falei, não, esse medo, essa vontade de sair correndo, essa dor que eu tô sentindo, é aquele sentimento de luta e fuga. Então, calma, respira, tá tudo bem. Ó, são alguns segundos que eu vou ter que ficar aqui. Então, calma, tranquilidade. Porque quando eu faço isso, eu tô fazendo o oposto do que eu teria feito em um outro momento, que seria alimentar, e aí eu iria sentir mais dor, aí iria demorar mais para passar toda aquela situação. Então, assim, em primeiro lugar, realmente é acalmar esse nosso sistema, né? E aí uma das formas que a gente também consegue acalmar é respirando. Porque quando a gente tá com medo de alguma coisa, pode perceber, a primeira coisa que para é a respiração. Então, e quando a gente respira, a gente está oxigenando o nosso cérebro. E aí, quando a gente passa essa informação para o nosso corpo, ele vai entender que ele não vai precisar fugir dali, né? Isso daí tudo é para acalmar. O que nós podemos fazer mais? Procurar meios de racionalizar a situação. Exemplo, foi isso que eu falei, sobre eu fui lá tirar o sangue, eu achei que eu estava em uma situação de perigo, mas não, o perigo ele só estava na minha cabeça. Então eu comecei a racionalizar. A mesma coisa se eu tiver que falar em público, né? Vai ser complicado ali, vai ser uma situação difícil de enfrentar a princípio, sim, mas se eu conseguir transpor todas essas barreiras que elas estão na minha mente, nas minhas fantasias, e elas já estão há muito tempo sendo cultivadas, se eu começar a me expor bem aos poucos, né? Seja gravando um vídeo, seja olhando para mim mesmo, sem tanto julgamento, pouco a pouco vai ficando mais fácil. Então, tá bom, eu tenho dificuldade em fazer apresentação para várias pessoas. Começo só com as pessoas que eu conheço, chamo amigos, porque eu tenho que me expor a esse comportamento. Porque eu preciso desarmar essa conexão neural para criar uma outra. E essa outra, ela não vai ela não vai ser disfuncional como foi essa primeira, né? Então é preciso dessensibilizar. E tudo isso leva tempo e treino, tá bom? Então, é isso. Tente praticar isso na sua vida, porque assim, não tem como você melhorar sem a prática, né? Não tem nem como você evoluir, porque se você não faz, você não vai nem conseguir corrigir. Então, e quanto mais você deixa isso fazer parte da sua vida, mais forte essa conexão neural vai ficar. Então, se dê essa chance, porque aí você vai ver como que vai valer a pena. Então, se você ficou com alguma dúvida do que eu falei aqui, você me manda no direct ou você coloca aqui nos comentários, porque aí você também me ajuda a criar mais conteúdos sobre quais assuntos ou o que eu posso falar aqui, se eu tenho uma noção se você entendeu ou não do que eu tô falando,